O racismo é uma problemática branca, diz Grada Quilomba. A convite do Instituto Goethe, Grada Quilomba fez intervenções em São Paulo dentro do evento Massa Revoltante. A escritora, performer e professora da Universidade Humboldt de Berlim também fez a palestra Performance, Descolonizando o Conhecimento. Com origens nas ilhas de São Tomé e Príncipe e Angola, a artista interdisciplinar portuguesa trabalha com os temas de gênero, raça, trauma e memória. Autora de Plantation Memórias, Episodes of Everyday Racism, ela acaba de lançar sua mais nova obra, chamada Performance No Land. Encontrá-la para uma entrevista foi particularmente especial porque Grada está nas referências bibliográficas da minha pesquisa de mestrado. Foi emocionante poder conhecê-la além de sua obra. Ela parece ocupar um lugar de sublimação. Sua fala é otimista e acolhedora, e seu trabalho, como ela mesmo diz, dialoga com as vozes do futuro. Como é possível descolonizar nosso pensamento numa sociedade que ainda não nos vê como sujeito? Parte do processo de descolonização é fazer essas questões. É perguntar, às vezes não ter a resposta e fazer novas perguntas. Quando eu trabalho, sou a favor de criar novas questões e não necessariamente de encontrar as respostas. Às vezes esperamos fazer perguntas tão divinas que ninguém pode responder. Perguntas tão absolutas que ficam à espera de uma receita, de uma resposta absoluta. E isso é uma contradição do processo. Acho que o próprio processo de descolonização é fazer novas questões que ajudam a desmantelar o colonialismo. Também faz parte desse processo aprender a fazer perguntas menores que fragmentam. Acho isso muito importante. A população branca perguntou durante muito tempo se era racista. É, de novo, uma pergunta muito absoluta que tem uma resposta muito absoluta. Qual é o papel do sujeito negro nisso? Somos pessoas diferentes, sujeitos diferentes. Há dias em que me sinto forte, há dias em que me sinto fraca, há dias em que não quero ver ninguém, há dias em que rio muito. Todo dia é diferente. Há dias em que faço piada, há dias em que choro. Isso faz parte desse processo de humanização, porque o racismo não nos deixa ser humano. O racismo nos coloca fora da condição humana e isso é muito violento. Muitas vezes achamos que o alcance dessa humanidade se dá através da idealização. Se o racismo diz que eu não sei, vou dizer que sei ainda mais. E para mim é muito importante desmistificar isso. Quero ser eu, não quero ser idealizada nem inferiorizada. E, assim como todas as pessoas, quero dizer que há dias em que sei e dias em que não sei. Às vezes choro e às vezes rio. Às vezes quero e às vezes não quero. Quero ter essa liberdade humana de ser eu. Aqui no Brasil, durante muito tempo, se negou a existência do racismo. Criou-se o mito da democracia racial e, por conta dessas construções, muitas pessoas negras não se veem como negras. Como lidar com o racismo nessa situação? Nasci em Lisboa e só depois de um tempo fui morar em Berlim. Em Lisboa também há toda essa hierarquização de termos como mulato e mestiço, e as pessoas usam o termo sem saber o que quer dizer. São termos ligados a animais híbridos, colocam referências do corpo negro como animal. São depreciativos. É necessário fazer a historicidade desses termos, porque muitas vezes as pessoas acham que são palavras positivas, então é preciso decodificar. No Brasil, temos um movimento muito assimilado. Somos muito simpáticos e o movimento negro que eu vivenciei na Alemanha foi muito bom para mim, porque as coisas são claras. Tivemos uma influência muito grande da maravilhosa escritora feminista Audre Lorde, que viveu muitos anos em Berlim, o que ajudou a geração anterior à minha a se autodefinir, a deixar uma série de palavras para trás. Vinda dos Estados Unidos como feminista e lésbica, ela falou muito sobre a importância de uma identidade política. Por isso, fizemos vários cartazes para este evento com a afirmação: branco não é uma cor. Porque branco não é uma cor, é uma afirmação política, assim como negro.
representa uma história de privilégios, escravatura, colonialismo, uma realidade cotidiana. A mudança começa pela autodefinição e pela importância disso. É necessário desmistificar essa hierarquia. O indivíduo branco não se racializa, geralmente se coloca como universal. Como fazer com que se perceba que ser branco é uma afirmação política? As pessoas brancas não se veem como brancas, se veem como pessoas. E é exatamente esta a equação. Aspas, sou branca e por isso sou uma pessoa. Esse ser é a norma, que mantém a estrutura colonial e o racismo. Essa centralidade do homem branco não é marcada. E o que o movimento como o Critical Witness e o que eu faço no meu trabalho defendem é justamente que se comece a marcar. E o que quer dizer marcar? Quer dizer também falar sobre diferenças. Por exemplo, como pessoas negras muitas vezes somos referidos como diferentes. E eu coloco a questão, diferentes de quê? Quem é diferente? Tu és diferente de mim e eu sou diferente de ti? Para dizer a verdade, somos reciprocamente diferentes. Então a diferença vem de onde? Eu só me torno diferente se a pessoa branca se vê como ponto de referência, como a norma da qual difiro. Quando me coloco como a norma da qual os outros diferem de mim, aí os outros se tornam diferentes de mim. Então é preciso desconstruir o que é diferença. Outro ponto importante, muitas vezes nos dizem que somos discriminados, insultados, violentados porque somos diferentes. Esse é um mito que precisa acabar. Não sou discriminada porque sou diferente, eu me torno diferente através da discriminação. É no momento da discriminação que sou apontada como tal. Precisamos desconstruir o racismo e descolonizar o conhecimento. Às vezes podem soar apenas como palavras, mas possuem uma construção teórica imensa. Por conta do aumento de pessoas negras nas universidades nos últimos anos e da própria internet, que, com seus limites, permite que pessoas negras disputem narrativas, há uma reação forte por parte de algumas pessoas brancas de inventar o discurso e dizer que existe, aspas, racismo reverso. Dizem que as pessoas negras são agressivas e não permitem o diálogo. Você vê isso como uma forma de querer barrar as narrativas das pessoas negras? Mais uma vez, tem a ver com a desmistificação. Racismo tem a ver com o poder, com privilégios. A população negra não tem poder historicamente. Racismo é uma problemática branca, portanto, temos que começar pela desmistificação. Dentro de comunidades marginalizadas pode haver preconceito, isso é uma coisa, mas poder é a definição de racismo. Por sermos vistos como diferentes e por essa diferença ser considerada problemática, ficamos de fora das estruturas de poder. Esse é o racismo estrutural, institucional, acadêmico, do dia a dia e etc. Quando sabemos o que é o racismo, sabemos que, independentemente dos conflitos entre as diferentes comunidades, não há racismo inverso. Quando um sistema está habituado a definir tudo, bloquear os espaços e as narrativas, e nós, a partir de um processo de descolonização, começamos a adentrar esses espaços, começamos a narrar e trazer conhecimentos que nunca estiveram presentes nesses lugares. Claro que isso é vivenciado como algo ameaçador. É necessário desistir de certos privilégios. Faz parte do processo que as pessoas precisam aguentar, e eu não vejo como violência, mas vejo o racismo como uma grande violência. Não se deve dar importância a essas vozes. Precisamos focar nas nossas competências, no modo como estamos transformando as agendas e o discurso. O que me interessa são as pessoas que dialogam comigo, não as outras vozes. Como mulheres negras feministas que descolonizam o pensamento, precisamos aprender a focar na energia certa. Bela, recatada e do lar. Que coisa mais 1792. A revista Veja fez uma matéria com Marcela Temer, esposa de Michel Temer, e logo na manchete a definiu assim: bela, recatada e do lar. O texto elogiava o fato de Marcela ser discreta, falar pouco e usar saias na altura do joelho. Para a boa feminista, meia em posição basta. Fica evidente a tentativa da revista de fazer uma oposição ao que Dilma representa. Uma mulher aguerrida, forte, fora do padrão, como foi imposto que uma mulher deve se comportar.
É como se dissessem: mulher boa é a esposa, a primeira-dama, a que está por trás de um grande homem. É evidente a misoginia com que a presidente Dilma é tratada. Um homem no lugar dela não teria a capacidade questionada nos mesmos termos nem sofreria ataques tão violentos como os que Dilma vem sofrendo daqueles que não respeitam a legalidade. O discurso criminoso de Jair Bolsonaro no dia da votação ilegítima do impeachment na Câmara mostra isso. Ele fez alusão ao coronel Ustra, homem que comandou o doicode e o chamou de pavor de Dilma, que foi torturada na ditadura. Independentemente das críticas que se tenha ao governo, o machismo é evidente. A matéria da Veja confirma isso ao enaltecer Marcela Temer como a mulher que todas deveriam ser. A sombra, nunca à frente. Destaco que não critico aqui Marcela e mulheres que adotam estilo parecido. O problema é julgar que esse deva ser o padrão. É não respeitar a mulher como ser humano, como alguém que pode estar no lugar de liderança, que tem o direito de ser como quiser, sem julgamentos à sua moral ou capacidade. Quando li a matéria, me lembrei das revistas femininas da década de 1950, que trabalhavam com o estereótipo da dona de casa feliz, sempre arrumada e maquiada. Mas aí lembrei que em 1792, Mary Wollstonecraft já criticava essas imposições no livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, um clássico feminista. Sobretudo no capítulo intitulado, aspas, censuras a alguns dos escritores que têm tornado as mulheres objetos de piedade, quase de desprezo. Ela critica o modo pelo qual alguns escritores e pensadores nos retratam. Mesmo aqueles considerados iluministas não faziam uso da razão quando o assunto era a mulher. Em um trecho no qual critica Rousseau, Wollstonecraft diz que ele, reticências, passa a provar que a mulher deve ser fraca e passiva, porque tem menos força física do que o homem, e, assim, infere que ela foi feita para agradar e ser subjugada por ele e que é seu dever se fazer agradável a seu mestre, sendo este o grande fim de sua existência. O lado bom da reportagem da Veja foi a campanha virtual que feministas lançaram em seguida. Várias postaram fotos fazendo coisas que a sociedade acredita não serem apropriadas a uma mulher usando a hashtag Bela Recatada e do Lar. Há fotos de mulheres bebendo no bar, trabalhando, com roupas curtas, tudo com o objetivo de mostrar que lugar de mulher é onde ela escolhe estar. Percebe-se como, apesar de alguns avanços que tivemos, a mentalidade machista perdura e ainda é tão 1792. O que a miscigenação tem a ver com a cultura do estupro? Em um país em que a cada 11 minutos uma mulher é violentada, não se pode tratar o estupro como um tema pontual. Nesse mesmo país, a cada 5 minutos uma mulher é agredida, o que comprova que existe uma cultura de violência contra a mulher. Em Mulheres, Raça e Classe, a filósofa Angela Davis aborda o fato de mulheres negras não serem tratadas como frágeis e castas, sempre tendo precisado realizar trabalhos que exigiam o uso da força. Ela inicia o livro com o capítulo, aspas, o legado da escravatura, bases para uma nova natureza feminina, em que fala sobre como a mulher negra escravizada era tratada de modo a ofuscar uma natureza feminina, uma vez que eram forçadas a desempenhar o mesmo trabalho dos homens negros escravizados. O que as diferenciavam dos homens, e essa é a diferença crucial, era o fato de terem seus corpos violados pelo estupro. Essa outra construção de feminino contrasta diretamente com aquela que as mulheres brancas lutaram para derrubar, a da mulher frágil, submissa e dependente do homem. A mulher negra ter sido submetida a esse tipo de violência sistematicamente evidencia uma relação direta entre a colonização e a cultura do estupro. No Brasil, as mulheres negras tiveram essa mesma experiência. É importante ressaltar que a miscigenação, muitas vezes louvada no país, também foi fruto de estupros cometidos contra elas. Essa tentativa de romantização da miscigenação procura escamotear a violência. Atualmente, esse ainda é o grupo de mulheres mais violentado e que mais sofre violência doméstica. Segundo dados da pesquisa sobre violência sexual da Unicef,
O perfil das mulheres e meninas exploradas sexualmente aponta para a exclusão social desse grupo. Por mais que todas as mulheres estejam sujeitas a esse tipo de violência, é importante observar o grupo que está mais suscetível a ela, já que seus corpos vêm sendo desumanizados e ultrassexualizados historicamente. Esses estereótipos racistas contribuem para a cultura de violência contra essas mulheres, que são vistas como lascivas, fáceis, indignas de respeito. Recomendo a leitura sobre Sarah Baartman, A Vênus de Hottentote. Nascida na região da África do Sul em 1789, ela foi levada à Europa e exibida em espetáculos públicos, circenses e científicos por ter traços corporais considerados exóticos. Segundo a estudiosa Janaína Damasceno, Sarah Baartman deu um corpo à teoria racista. Não importa aonde vamos, a marca é carregada. Mesmo após sua morte, seu corpo seguiu sendo explorado. Partes dele, incluindo as íntimas, ficaram à exposição no Museu do Homem, em Paris, França, até 1975. Apenas em 2002, seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul, a pedido de Nelson Mandela. Com base nesses fatos históricos, podemos dizer que no Brasil há uma relação direta entre colonização e cultura do estupro, e precisamos falar a respeito. Eduardo Paes e a desumanização da mulher negra. Em 26 de agosto, começou a circular pela internet um vídeo sem data ou local identificado com o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PMDB Rio de Janeiro, fazendo uma entrega de imóveis. Paes faz piada de cunho sexual, oferecendo uma mulher negra visivelmente incomodada com a situação. O prefeito carioca e a mulher, chamada para receber as chaves do imóvel, entram na casa. Ao chegarem ao quarto, Paes diz, aspas, vai trepar muito aqui neste quartinho. Não satisfeito, ele pergunta se a moça é casada e emenda. Vai trazer muito namorado para cá. Rita faz muito sexo aqui. Como se a humilhação não fosse suficiente, Paes, já do lado de fora, grita para os vizinhos da moça que acompanhavam a entrega. Ela disse que vai fazer muito canguru perneta aqui. Tá liberado, hein? A senha primeiro. Visivelmente envergonhada, a moça se afasta e diz que vai trancar a porta da casa. Esse comportamento de Paes diz muito sobre o discurso autorizado e como algumas pessoas se sentem confortáveis em reduzir um ser humano ao seu corpo. Numa sociedade racista e machista como a brasileira, mulheres negras são hipersexualizadas e tratadas como objetos sexuais. E a relação entre colonização e cultura do estupro é direta. No período colonial, as mulheres negras eram estupradas e violentadas sistematicamente. Mulher negra não é humana, é a quente, a lasciva, a que só serve para sexo e não se apresenta à família. Também é o grupo mais estuprado no Brasil, já que essas construções sobre seus corpos servem para justificar a violência que sofrem. Qual o problema em passar a mão? Elas gostam, é a ideia reinante. Qual é o problema em humilhá-la dizendo, aspas, vai trepar muito aqui nesse quartinho, e gritar para o público, ela disse que vai fazer muito canguru perneta aqui, enquanto a mulher se tranca com aquele olhar que só quem passa por isso entende? O Brasil é o país da cordialidade violenta, em que homens brancos se sentem autorizados a aviltar uma mulher negra e depois dizer que foi só brincadeira, ou se esconder na pecha de que carioca é debochado. O país que foi o último do mundo a abolir a escravidão e no qual a população negra é acusada de violenta se denuncia o racismo. O país onde todos adoram samba e carnaval, mas onde se mata mais negros no mundo. O brasileiro não é cordial, o brasileiro é racista. A atitude de Paes não é algo isolado, é tão somente o modo pelo qual essa sociedade vem historicamente tratando as vidas negras, com desprezo e desumanidade. Uma mulher branca de classe média teria tratado da mesma forma? O fato de o prefeito se referir ao cômodo como quartinho também mostra o racismo institucionalizado. Imóveis para pessoas de baixa renda comumente são bem pequenos.
É como se dissessem, aspas, para quem não tinha nada, está bom. Sem mencionar que essas pessoas não têm nada justamente porque o Estado é omisso em relação a elas. Os políticos deixam explícito que a população pobre merece migalhas e não dignidade. É inadmissível o modo como essa mulher foi tratada. Um jornal de grande circulação definiu a atitude de Paz como gafe. Gafe seria se ele tivesse quebrado um vaso ou errado o nome de alguém. O que o prefeito fez tem nome: racismo. Paz cumpre à risca seu papel ridículo e violento de herdeiro da Casa Grande.